Apocalipse capítulo 10, versículo 8. Toma o livrinho aberto. Bom, nós estamos estudando em Apocalipse capítulo 10, um anjo que aparece com um livro, e agora no versículo 8 é dado ordem para que João tome o livro. Diz assim o versículo 8: E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Essa é a quarta vez que essa voz fala com João. A primeira vez, a voz lhe deu ordem para escrever. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, primeiro ele ouviu uma voz dando ordem para ele escrever uma mensagem às 7 igrejas da Ásia. Em um segundo momento, a voz ordena que João suba ao céu. Está no capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Em um terceiro momento, a voz fala das 4 pontas do altar do incenso, como uma resposta à oração dos santos que pediam o fim do reino do anticristo. Está em Apocalipse capítulo 9, versículo 13, que diz: E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. É uma clara evidência que se trata da voz de Jesus Cristo, uma ordem vindo do céu. Então essa voz parece estar vindo diretamente de Jesus Cristo. Bom, nesse quarto momento, essa voz parece falar já durante a grande tribulação. Esse texto que nós estamos estudando agora, tudo indica que a manifestação desse anjo e a abertura desse livro ocorre durante a grande tribulação, porque ele já está ali a partir da 6ª trombeta, né, que, pelo que nós vemos, está ocorrendo dentro da grande tribulação. Então o comentário diz: João parece representar os israelitas que se convertem durante a grande tribulação. Eles recebem a missão de pregar as coisas que em breve acontecerão. Esse é um momento que parece representar o exato momento em que Deus toca no coração de alguma autoridade em interpretação hebraica. Claro, aqui eu estou falando de rabinos em geral. Algum rabino influente deve iniciar entre os rabinos um debate sobre o Messias, sobre a vinda do Messias, sobre quem é o Messias. Como este livro parece estar sendo aberto na metade da grande tribulação, significa que ocorre em paralelo ao rompimento da aliança entre o anticristo e Israel, no mesmo momento em que as 2 testemunhas são mortas e ressuscitam aos olhos de todos. Bom, sem sombra de dúvidas, o momento em que o anticristo rompe a sua aliança com Israel, o momento que ele mata as 2 testemunhas, é o momento em que crescerá a ação do Espírito Santo, dando sonhos e visões aos israelitas, como está profetizado por Joel. Então, esse livro, se existe um momento em que nós podemos dizer que ele está sendo aberto, é nesse momento, no meio da grande tribulação. Não é impossível que ele tenha sido aberto no início da grande tribulação e Deus teria esclarecido 2 homens, provavelmente 2 rabinos,
para que eles sirvam de testemunho para Israel. A princípio, se for essa a verdade, né, nós ainda vamos falar mais à frente sobre as maiores possibilidades de quem são essas duas testemunhas, mas se forem 2 rabinos, com certeza, a princípio, eles serão considerados como hereges, rabinos que se desviaram da fé, porque hoje, entre os rabinos, o testemunho é um só, né? Jesus Cristo não é o Messias. Você encontra vídeos de rabinos falando isso na internet, né? Jesus Cristo não é o Messias, diz um, e ele prossegue dizendo: nós nunca mudaremos a nossa religião, nós podemos voltar aos campos de concentração, fazendo referência à Alemanha nazista, ao que Adolf Hitler fez com ele, né? Então ele diz: nós podemos voltar aos campos de concentração, mas nunca mudaremos a nossa religião. Então existe vídeo de rabinos falando assim na internet. Se acontecer de algum rabino, durante a grande tribulação, no início ou no meio dela, se converter a Jesus, começar a questionar a interpretação que o Talmud hoje faz da Tanakh, das escrituras hebraicas, que equivale ao nosso Antigo Testamento, imediatamente ele vai ser taxado de herege, vai ser deixado de lado. Então, isso vai acontecer não só com rabinos, mas com a população em geral, israelitas que começarem a se converter, a terem sonhos e visões sobre Jesus, como está profetizado, eles imediatamente serão taxados de hereges. Conforme isso for crescendo, então eu acredito que vai começar a mexer mais com o coração dos israelitas.